Notícias do Flamengo do lado de fora, mas ele vem sempre com muitas informações pra gente. Seja bem-vindo, Facincani, ao Bom Dia Fox. Tudo bem, Lívia? Ótima manhã para você, para o Calheiros, Paulo Lima, para todo mundo ligado conosco aqui no Bom Dia Fox. O Flamengo, claro, ainda segue com as atividades fechadas, elas para a imprensa, treinando o técnico Zé Ricardo, o time que no próximo domingo joga em Volta Redonda, clássico contra o Botafogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 10º colocado com 5 pontos, venceu apenas um jogo na competição contra o Atlético Goianiense, tem 2 empates contra o Atlético Paranaense e também o Atlético Mineiro, e agora tenta, nesse final de semana, num dos duelos mais importantes da história recente do Flamengo, manter a escrita aí desses últimos 5 jogos, já que o Flamengo não perde para o Botafogo desde março do ano passado. Pode ter reforços importantes nesta partida. Diego, o Everton e também o Conca, quem sabe aí pode pelo menos fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo, ser aí uma opção entre os reservas. O Diego e o Everton, pelo menos do que a gente tem de informação, não estão 100%, mas podem participar em alguns minutos da partida contra o Botafogo, então serão reforços importantes para o setor de ataque do Flamengo. A equipe que deve também nas próximas horas anunciar as renovações de contrato aí, pelo menos, ou a renovação de contrato do zagueiro Hever, uma renovação aí que vai ser em acordo com o próprio Internacional. O atleta está emprestado até o final do mês que vem, e aí no caso o Flamengo faria uma composição com o Inter para ter mais ainda um reforço desse jogador para o final do ano que vem, ou seja, seria uma baita de uma contratação para um zagueiro que é o titular do Flamengo, intocável nas mãos do técnico Zé Ricardo. Sem contar também que o Flamengo está de olho aí no mercado e também para a posição de zaga. Pode chegar um parceiro para o Hever, e segundo o site Millet, lá de Istambul, na Turquia, o Flamengo aumentou a proposta pelo zagueiro Rodolfo do Beşiktaş. Portanto, aquela proposta que girava em torno de 1,5 milhão, de 1,2 milhões de euros, pode chegar a 1,5 milhão de euros, e assim o Flamengo bater o martelo para ter o zagueiro que não joga desde fevereiro, perdeu espaço no clube turco, sofreu uma lesão no joelho e, portanto, seria aí um reforço importante para o Flamengo. Claro, para a recuperação do jogador e, mais do que isso, pela experiência que tem, zagueiro Rodolfo, que jogou no Grêmio, no São Paulo, enfim, um atleta muito experiente. Sobre o Everton Ribeiro, o jogador ainda está em fase final de desligamento do Al Ahly, lá dos Emirados Árabes. O Flamengo também tenta negociar com os árabes a forma de pagamento dos 7 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. O fato é que o Everton Ribeiro não deve mesmo continuar no clube. O Flamengo, nas próximas horas, também deve formalizar esta contratação importante. E, por fim, Giovânio, atacante, lembram deles? Que era do Santos, está no futebol chinês, lá no Tianjin Quanjian, o clube em que o Luxemburgo treinou no ano passado, foi companheiro do Luiz Fabiano, do Jadson, jogadores que já estão de volta ao Brasil. Existe um problema nessa negociação toda. O Santos, quando vendeu o Giovânio, colocou na cláusula o seguinte, que qualquer proposta que algum clube do mundo fizer pelo jogador, o Santos tem que dar o aval. Ou seja, se o jogador for para o Flamengo, será com o aval do Santos. Se o Flamengo fizer uma proposta para o clube chinês, precisa do aval do Santos. Então, se o Santos tiver um interesse no Giovânio, é claro que ele tem a prioridade nesta negociação, e aí o Flamengo fica em segundo plano. Trata-se de um jogador importante, também um jovem que está no futebol da China e que já declarou a parentes que quer voltar ao Brasil o mais rápido possível para buscar, quem sabe também não só uma vaga num time importante daqui, mas sonhar com seleção no ano que vem, senhores. Valeu, Felipe Facincani, pelas informações. O Facincani volta ao longo da nossa programação com mais informações do Flamengo. Isso porque o torcedor, por enquanto, está só no aguardo, né? Aguardo do Diego, do Everton, do Rodolfo, do Ederson. Tem tanta gente para chegar e hoje o zagueiro Hever deve renovar o seu contrato com o Flamengo. O torcedor do Flamengo vai tuitando na nossa hashtag BomDiaFoxQuinta sobre essas esperas que vocês estão aguardando. Eu tenho certeza que com o coração apertadinho. Olha quem está esperando muito aí essas informações se confirmarem. Tá lá o professor Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Vamos avançando aqui no Bom Dia Fox. Agora sim, foi por